Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! A história do nosso saudoso Gordini teve início bem antes de seu lançamento. Nossa viagem começa no final dos anos 50, época em que a indústria automobilística brasileira ainda dava seus primeiros passos. Após lançar o fora de estrada Jeep e o utilitário rural, a Willys Overland queria agora lançar no Brasil seu primeiro carro de passeio. E para isso, foi até a França buscar uma licença para fabricar um simpático modelo da Renault que acabara de ser lançado na Europa. Com a licença nas mãos, a Willys do Brasil lançava em outubro de 1959 seu primeiro carro de passeio, o pequeno Renault Dauphine, um sedanzinho de motor traseiro e 4 portas, que chegava para enfrentar o badalado Fusca, que na época ainda era chamado apenas de Volkswagen 1200. Com 4 portas e carroceria 3 volumes, com porta-malas sob o capô dianteiro, o Dauphine surgia como uma alternativa mais confortável que o Fusca e o DKV V-Mag Belcar. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. O nosso é mais bonito, o carro da mamãe é mais bonito, corre, rende muito mais. Dauphine é conforto e economia, Dauphine também é o carro do papai. Desce, sobe, com facilidade. Valente na entrada ou na cidade. O nosso carro é muito mais bonito. Dauphine. O Renault Dauphine apresentava um design tipicamente europeu, com pequenos faróis redondos e lanternas traseiras minúsculas. Como o motor era traseiro, não possuía grade dianteira, o que deixava o carrinho ainda mais elegante. O motor era fraco, com apenas 845 cilindradas, 4 cilindros, comando no bloco e refrigeração a água. A tração era traseira e o câmbio de 3 marchas. O motor produzia uma potência de 31 cavalos e acelerava de 0 a 100 em longos 30 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 115 km por hora. Renault Dauphine. Com a nova suspensão aerostable, o Renault Dauphine se mantém rijo, sempre firme. A estabilidade do Renault Dauphine é realmente excepcional. A nova suspensão aerostable oferece maior aderência ao chão e maior segurança nas curvas. O Renault Dauphine é macio, não pula, passa suavemente pelos buracos. Com 1 litro de gasolina, o Renault Dauphine faz mais de 16 quilômetros. O Renault Dauphine chama a atenção. Não há quem não admire suas linhas elegantes e moderníssimas.
Renault Dauphine, um sucesso mundial fabricado pela Willys-Overland do Brasil. O Dauphine se destacava em relação ao Fusca por possuir 4 portas, com abertura de todas as janelas e trava de segurança das portas traseiras, item inédito no Brasil. Possuía um amplo porta-malas graças à posição do estepe, colocado sob o bagageiro e com acesso externo e frontal. O capô, que abria para frente, alojava os faróis com corpo traseiro transparente, que iluminava o porta-malas durante a noite. Acompanhe o comercial. A todo instante você descobre uma nova satisfação no seu Renault Dauphine. É silencioso. Graças à suspensão aerostável e à perfeita vedação acústica do motor, seu Renault Dauphine roda silenciosamente. É prático. 4 portas. Um amplo porta-malas com fecho interno. Lugar de fácil acesso para o estepe. Iluminação prevista para a noite. Conforto. Espaço racionalmente aproveitado para os passageiros. Ventilação perfeita e visibilidade total em qualquer tempo. O Renault Dauphine chama a atenção. Não há quem não admire suas linhas elegantes e moderníssimas. Renault Dauphine, um sucesso mundial fabricado pela Willys-Overland do Brasil. Além de ser leve, fácil de dirigir e barato, o Renault Dauphine tinha como principal característica a economia de combustível. Seu consumo ficava entre 14 e 17 km por litro de gasolina. Em um de seus comerciais, a Willys destacava que seu sedã economizava no combustível e não na água, como na concorrência. Acompanhe o comercial. Economia de água. 16 quilômetros com 1 litro de gasolina. O Dauphine economiza o que é dinheiro. Gasolina. Renault Dauphine, o carro da família. Medindo bem menos que 4 metros e com 1,44 m de altura, a impressão era que o Dauphine não comportava 4 adultos em seu interior. Interior este que apresentava um bom nível de acabamento e que poderia vir em diversas cores. A propaganda anunciava um carro confortável com a solidez que todos exigiam para a época. O painel do Dauphine era elegante e de fácil leitura, com instrumentos bem distribuídos. Bom dia. Enche o tanque, por favor. Pois não? Pronto? Prontinho. Seu carro é muito econômico. O Dauphine tem um conta-gotas que trabalha para proporcionar economia de combustível. Apresento-lhe o conta-gotas. Seu nome, bomba de gasolina. Sua função, alimentar de gasolina o carburador. E uma pergunta. Quanto tempo leva para esvaziar o tanque? No Dauphine, o prazo é muito longo. O Dauphine faz mais de 16 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina. É o mais econômico que existe. Obrigada. Até a próxima vez. Obrigado, dona Nídia. Disponha. O pequeno Dauphine se popularizou rapidamente nos anos que se seguiram, mas não chegava a ameaçar a liderança do Volkswagen 1200. Em 1961, alcançava a importante marca de 10.000 sedanzinhos produzidos no Brasil. Em julho de 1962, o Renault Dauphine era rebatizado de Renault Gordini
nome pelo qual ele se tornaria mais conhecido aqui no Brasil. O modelo era, na verdade, uma versão mais apimentada do Dauphine. Sem mudanças externas aparentes, a menos de um friso cromado, de logotipos nas laterais com o nome do modelo e nas rodas perfuradas, o Gordini era de fato um novo carro. A motorização foi aperfeiçoada para equipar o novo Gordini, ficando um pouco mais nervoso, produzindo agora 40 cavalos de potência, graças ao aumento da taxa de compressão, aos coletores e válvulas maiores e ao novo carburador. A cilindrada, de 845 centímetros cúbicos, continuava a mesma. O câmbio passava a contar agora com 4 marchas. E de fato o Gordini era mais ágil. Acelerava de 0 a 100 em cerca de 28 segundos e alcançava uma velocidade máxima de 130 km por hora. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Renault Gordini. Rapidez em 40 HP. Renault Gordini, 40 HP de emoção. O nome Gordini foi uma homenagem ao seu criador, Amadeo Gordini, famoso projetista de carros de competição. Aliás, muito se diz que o Gordini acabou ficando famoso mais pelas corridas automobilísticas do que pelo modelo de passeio em si, pois o mesmo competia em grandes provas de cunho nacional e internacional. Por dentro, o Renault Gordini trazia um acabamento mais refinado, que incluía um interior e porta-malas acarpetados, novos bancos, bolsas laterais nas portas e arremates de alumínio na soleira. Mesmo com tantas virtudes, o Gordini foi maculado por uma série de problemas. Dentre eles, a baixa durabilidade da suspensão, que foi projetada para andar nas excelentes ruas europeias, e da frágil transmissão, o que acabou lhe rendendo o maldoso apelido de Leite Glória, em analogia à campanha publicitária do famoso leite em pó, que, de acordo com o merchandise, desmanchava sem bater. Este carro está com amortecedores novos. Este com amortecedores vencidos, isto é, com mais de 30 mil quilômetros. Se você não se preocupa com os prejuízos que um amortecedor gasto produz na lataria do seu carro, nas molas, na caixa de direção, no gasto exagerado dos pneus, pense um pouco em você e veja o que pode acontecer, por exemplo, numa curva mais fechada. Quem o está alertando para esse perigo é a COFAP, que fabrica amortecedores há mais de 20 anos. A COFAP sabe o que um amortecedor pode fazer por sua vida durante 30 mil quilômetros. Amortecedor COFAP Monroe. É COFAP. É de confiança. Em dezembro de 1963, era lançada uma versão mais esportiva, o Renault 1093, já como modelo 64. Era uma versão já utilizada pela equipe Willys nas competições, ainda com motor de 845 cilindradas, porém agora com uma taxa de compressão bem mais elevada e com um novo comando de válvulas, além de um carburador de duplo estágio que permitia ao sedanzinho chegar a uma potência de 53 cavalos.
carro também tinha a quarta marcha mais curta, tambores de freios aletados na frente, contagiros e sistema elétrico de 12 volts. O Renault 1093, que também era considerado uma versão do Dauphine, foi o segundo sedã esportivo brasileiro, já que o primeiro foi o Simca Rally. O 1093 era vendido apenas nas cores dourada e vermelha, sendo considerada uma versão bastante rara, já que somente 721 modelos teriam sido produzidos no Brasil. Um importante evento marcaria para sempre a trajetória do nosso saudoso Gordini aqui no Brasil. Em 1964, a Willys submeteu um Gordini comum a um rigoroso teste de resistência realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Respeitando a regulamentos internacionais, o Gordini percorreu de forma ininterrupta a 50 mil quilômetros durante 20 dias, parando somente para abastecimento e troca de pilotos. Apesar de ter sofrido uma capotagem no 5º dia da prova, o Gordini concluiu com sucesso o teste de resistência, conquistando nada mais nada menos do que 133 recordes de distância e tempo, sendo 25 destes recordes internacionais. Em 1965, a Willys do Brasil lançava no mercado o Teimoso, um gordinho espartano projetado para compor o programa de financiamento de carros populares da Caixa Econômica Federal. Externamente, muito foi mudado. Além dos para-choques pintados e 100 barras de proteção, foram eliminados frisos, calotas, retrovisores e limpadores de para-brisas direito. Por dentro, as alterações foram ainda mais drásticas. Foram eliminados os revestimentos, tampa do porta-luvas, iluminação e todos os medidores, ficando apenas o velocímetro. As portas foram cobertas com Eucatex e os bancos ficaram extremamente simplificados. O Teimoso era oferecido apenas em 2 cores bem básicas. Curiosamente, nesta época, também surgiram vários outros modelos bem despojados, como o Volkswagen Pé de Boi, a perua Vemaguete Caiçara, o Simca Profissional e o Gordini, que foi batizado de Teimoso. Mas por que Teimoso? Muitos dizem que foi devido à sua persistência em continuar o teste de resistência, mesmo depois de sofrer um capotamento com sérias avarias. Para o ano de 1966, todos os modelos Willys ganharam inúmeros melhoramentos. Renault Dauphine e Renault 1093 saíram de linha, dando lugar ao Gordini 2, que recebia alavanca de marchas mais precisas, novos bancos, frisos cromados nos arcos das rodas e rodapé, bocal do tanque de combustível externo e uma nova suspensão traseira, que tornava o Gordini 2 ainda mais resistente. Já em 1967, chegava ao mercado o Gordini 3, com várias inovações, motor novo, novos acabamentos e um item inédito no Brasil, freio a disco nas rodas dianteiras como opcional. O Gordini 3
também ganhou novas lanternas traseiras. Depois de ser anunciada em outubro de 1967 a compra da Willys pela Ford, os modelos não sofreram nenhuma alteração para o ano de 68. No início do ano, o Gordini ganhava apenas novas cores e passava a se chamar Gordini 4. Com a compra da Willys, a Ford herdou um valioso projeto da Renault, que mais tarde seria anunciado como o novo sedã da marca, o Ford Corcel. Diante disso, não havia mais lugar para o nosso velho e saudoso Gordini, que em março de 1968 deixava de ser produzido no Brasil após 9 anos de fabricação. Com um total de 74.620 unidades produzidas, entre as várias versões do modelo, o Gordini ainda é hoje um carrinho muito querido e cobiçado pelos colecionadores. Nos dias de hoje, podemos encontrar rodando pelas ruas brasileiras muitas unidades do simpático e carismático Gordini, que sempre chama a atenção de todos por onde passa. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Gordini, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.